E aí, pessoal, vamos então gravar essa segunda parte, né, da segunda aula. Vai ser uma parte mais rápida, né, para ter menos tempo esse vídeo agora, da segunda parte. Falar aí das propriedades das rochas. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre as propriedades das rochas, não, porque não é muito o objetivo nosso aqui, tá? Só explicando aí, então, né, que as duas propriedades aí mais vistas aí dentro da mecânica do solo seria estrutura e textura, né? A estrutura seria o aspecto externo, né, do maciço, para ver se tem cavidade, se tem orientação ou não, né, na rocha, e a textura seria a questão do tamanho, forma e relacionamento dos cristais que compõem, né, os cristais minerais que compõem as rochas, tá? Lembrando sempre que existem os minerais essenciais e acessórios também. Sobre os tipos de rochas, a classificação das rochas quanto à sua origem, né? Classificação genética, nós temos, então, 3 grandes grupos de rochas, que seriam rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas, elas são oriundas do resfriamento do magma. O magma ele pode subir para próximo da superfície terrestre. Quando ele resfria no interior ainda da crosta terrestre, por exemplo, ele não atinge a superfície, ele então se torna uma rocha intrusiva. Já aquela que sai, por exemplo, no meio de vulcões, né? Então ela encontra a superfície, então se torna uma rocha extrusiva. A rocha intrusiva ela se solidifica mais lentamente, porque obviamente ela está no interior do solo, e a extrusiva, pelo contato com a atmosfera, ela resfria mais violentamente, assim, mais rápido, né? As rochas sedimentares são formadas por compactação ou cimentação de fragmentos de rochas pré-existentes. Por exemplo, partículas de solo ou até fragmentos de rocha que foram depositados em bacias de deposição, compactados em camadas que às vezes dá mais de 1 quilômetro, né, de extensão, essas camadas aí. Então, elas se tornam rochas sedimentares, pela elevada pressão causada nelas. E as rochas metamórficas são transformação de uma outra rocha, pode ser outra rocha metamórfica, ou uma rocha sedimentar, ou uma rocha magmática mesmo, e por aumento da pressão e ou temperatura, né, você aumentando muito essa condição, às vezes até bem próximo ali, às vezes, da câmara magmática, né, vários quilômetros ali abaixo da crosta terrestre, você tem, então, a formação aí da rocha metamórfica. Tem essa figura aqui que eu gosto muito do livro chamado Decifrando a Terra, recomendo para quem gosta aí de curiosidade, né, estudos aí sobre o planeta, né? Tem essa figura aí que se chama ciclo das rochas. É interessante, nesse contexto aí, a gente dá uma estudada nela. Aqui você tem, então, o magma lá no interior, né, do planeta, né, do planeta Terra. Esse magma, por algum motivo, ele pode vir por meio, por exemplo, do vulcão, encontrar a superfície, solidificar. Então, pela solidificação, você tem a formação de uma rocha ígnea. Essa rocha ígnea, ela pode sofrer intemperismo. Aí você vai ter, então, um manto de temperismo, que são várias alterações, tendo blocos de rocha, fragmentos de rocha, e se tiver uma aceleração nisso aí, com a pedogênese, que é a formação do solo. Você vai tendo o solo sendo formado aqui pela pedogênese. Pedogênese é a formação do solo, tá? Esse solo, se você tiver esse solo sendo formado numa superfície mais alta da paisagem, esse solo pode sofrer erosão e ser depositado na parte mais baixa da paisagem, né? Depósitos sedimentares, que nós chamamos. Esse sedimento, então, ele pode sofrer o processo de litificação, que é
uma pressão muito alta, uma grande compactação, com a participação, muitas vezes, de um agente cimentante, e aí vai se tornar, então, uma rocha sedimentar. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma observação de uma rocha sedimentar aqui embaixo, e aqui vários sedimentos depositados. Hoje você tem ali 1 quilômetro de sedimento, uma bacia de deposição, fazendo pressão, então, naquele local onde vai surgir essa rocha. Essa rocha, se você continuar a vir botando mais aporte de sedimento, empurrando cada vez mais essa rocha para dentro da superfície terrestre, ela pode, então, sofrer um metamorfismo, com o aumento da pressão, temperatura, né? Você, então, pode ter a formação de uma rocha metamórfica. Essa rocha sedimentar que virou uma rocha metamórfica, ela pode afundar ainda mais, sofrer uma fusão parcial pela proximidade ali, né, das câmaras magmáticas, e às vezes pode até então ser absorvida, né, pelo magma, né, e aí ela vai então sofrer uma fusão total e virar magma de novo. E volta então o ciclo, é o ciclo das rochas do nosso planeta, né? Volta, pode vir de novo à superfície, né? E é engraçado que esse ciclo às vezes nem é certinho desse jeito. Você pode ter um atravessamento, por exemplo, uma rocha ígnea, ela pode estar ali dentro ser uma rocha intrusiva, por exemplo, tá dentro ali do solo, esfriou dentro do solo, e por alguma consequência, né, geológica, você tem ali um movimento que vai empurrar, né, essa rocha para baixo. Eles teve um aporte de sedimento naquela região e ela vai descer e encontrar o magma novamente, né? Então, às vezes, não fica, né, certinho desse jeito, não. Bom, falar aí do intemperismo, né, gente? O que é o intemperismo? O intemperismo é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos pelos quais a rocha se decompõe para formar o solo. Seria um desgaste natural da rocha, né? O intemperismo físico ele só afeta o tamanho das partículas, tá? Não altera a composição química. Já os processos químicos e biológicos, eles têm uma completa alteração, não só então, do tamanho das partículas, mas também alteração química dos minerais, né? Bem, a relação ao intemperismo físico, nós temos aí, vamos falar de 4 tipos principais. Você tem, então, só a alteração sem alteração do tamanho, sem alteração química, que eu já falei. Quais são os principais, então? Variações de temperatura. Você tem lá dentro da rocha, você tem vários tipos de minerais. E esses minerais eles apresentam aquele coeficiente de dilatação térmica diferentes uns dos outros. Então, se você tem uma variação muito elevada da temperatura ali dentro da rocha, vai ter mineral que vai expandir mais rapidamente que outros. Então, essa diferença de expansão pode causar trincas. E as trincas são o primeiro passo para o intemperismo na rocha, gente. É o primeiro passo. A partir das trincas ali, acelera o intemperismo, tá? O segundo tipo é o repúdio coloidal, que é caracterizado pela retração da argila devido à retração e expansão também, né? A sua diminuição da umidade. Aquelas argilas 2:1 que nós falamos, elas são muito ativas, como eu já disse, né? Se você estiver ali entrando naquelas fissuras ali já presente na rocha, várias partículas de argila ali entrando naquela rocha, quando ela encontra umidade, ela expande. Quando ela não tem umidade, então ela retrai. Então, esse processo aí pode também aumentar, acelerar aí a abertura das trincas. É um processo parecido com esse aí, nos países de clima frio, ciclos de gelo e degelo. Então, o congelamento da água ela também aumenta as trincas na rocha. Olha só o poder, né, da água, a força que tem na natureza, né? Nós temos aí
já essa experiência, muita gente já deve ter esquecido, né? Garrafa de água ou até de cerveja, né? O outro líquido aí, né? Dentro do congelador. E aí, esqueceu lá, congelou e quando você vai ver, já está trincado. Por quê? Porque a água ela aumenta mais ou menos em 8% o seu volume, mais ou menos 8%. E aumentar o volume, então, ela expande ali dentro e vai romper, no caso, o vidro lá da garrafa que a gente botou dentro do congelador. E nesse caso das rochas, ela vai aumentar essas trincas aqui já pré-existentes. Tá? O último aí, vamos falar de temperismo físico, são os alívios de pressões. Né? Nesse caso, seria uma rocha que está aqui embaixo. Essa rocha aqui tem vários quilômetros de solo aqui em cima, formado, em cima dela, já tinha sido formado. Você tem uns 2, 3 quilômetros de solo. E, por algum motivo geológico, teve sorregimento dessa região. O que é o sorregimento? É quando você, por exemplo, lá nos Andes, né, na Cordilheira dos Andes, está tendo sorregimento naquela área, no Himalaia também, lá na Ásia. Você, então, está tendo esse sorregimento, aumentando o nível ali da... Obviamente que é muito lento, né? A gente observa isso aí centímetros por ano, né? Às vezes até menos. Mas está tendo sorregimento. Alguns milênios depois, você vai ter o quê? Começar a ter erosão desse solo que estava aqui. Esse solo, então, vai sair aos poucos, e à medida que a rocha vai perdendo essa compactação, esse peso que tem em cima dela, à medida então que ela vai perdendo, você vai ter ali então o chamado alívio de pressão e ela dá uma espécie de espreguiçada e começa a aparecer trincas nela, tá? Então esse é um processo também que ajuda a formação das trincas. Como eu disse, as trincas são os primeiros passos aí para o intemperismo. Bom, gente, o intemperismo físico até que ajuda, mas não acelera muito a formação do solo. Quem é o maior responsável aí pelo intemperismo mesmo é o intemperismo químico, né? Seria o principal, que mais acelera. Você tem o processo de decomposição da rocha com alteração química dos seus componentes. O principal agente é a água, e nós temos então aí a hidrólise, que é a ação da água. Né? Você tem na água íons H+ e OH-, e esses íons H+, eles são para a rocha como cupim para madeira. A gente faz essa associação aí, engraçada, né? Mas é bem interessante para vocês entenderem. Por exemplo, você tem a rocha original. Aparecendo as primeiras trincas, começa a entrar água, né? Aqui dentro dessas trincas. E a água tem esses íons H+, que vão atacando a rocha igual o cupim ataca a madeira. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui embaixo, aqui, ó, a rocha sendo alterada, né? Vários fragmentos de rocha, e aqui só aquele pó já, igual aquele pó de cupim, que seria o solo. Né? A madeira seria a associação da rocha, e o pó do cupim seria a associação ao solo. Ok? Então, a hidrólise é de maior importância, é aquela que leva a maior destruição dos silicatos, né? Aqui destrói silicatos, corrói o solo, mais corrói o solo. Né? Como que ocorre? Vou explicar como que ocorre essa questão aí da ação do íon H+, até explicando aí mais ou menos. Esses cátions H+, eles estão presentes na água em grande quantidade, eles vão ocupar o lugar de outros cátions lá na rocha. Você tem aí, por exemplo, aí que eu botei cálcio, potássio, onde tem aquele cálcio preso ali na rocha, você vai ter então a entrada do H+, substituindo aquele cálcio, e você tem como consequência o desequilíbrio. Naquele ponto onde você tem a entrada do íon H+, você tem desequilíbrio na estrutura do mineral, no caso da rocha, né? O mineral presente na rocha.
cria-se ali, então, uma espécie de fragilidade da estrutura. Então, ali já é um ponto frágil que provavelmente vai ter um aumento daquela trinca ali já formada. Então, você vai aumentando a trinca cada vez mais. Vão surgindo novas trincas, essas trincas vão ficando cada vez maiores e vai entrando mais água. E aí vai comendo. Obviamente que esse não é um processo que acontece da noite para o dia, né? Nem de um ano para o outro. Às vezes, para entrar 3, 4, 5 centímetros de, né, pelação do temperismo químico, você precisa aí de décadas para você ter essa entrada aí. É um processo muito, muito lento. Até que o solo dizem que o solo é um recurso não renovável. Nós temos, inclusive, que cuidar bem do solo, né? Para que ele, no caso, na área da agricultura, que não é o nosso caso, se não se cuidar bem, onde é que vai plantar? Né? Então, eles têm muito cuidado nesse sentido aí. Então, com o tempo, a apelação da hidrólise, o solo vai sendo formado. Eu vou pular 2 aqui, ele já falou bastante. A hidratação. Como que é o processo da hidratação? Parece com hidrólise. Só que ao invés do íon H+, da água, é o íon OH-, que é o ânion, que vai entrar na estrutura do mineral e causar essa fratura por meio de expansão. O mineral que entra a OH-, geralmente ele tem a expansão. E essa expansão, como nós já falamos antes, aumenta as trincas, a fratura dos minerais presentes lá na rocha. Nós temos também outros processos importantes, que nós não vamos abordar muito aqui, que é a carbonatação, a ação do ácido carbônico, e a oxidação, que é a ação do oxigênio, né, do átomo do oxigênio, íon O2. Tá bom? Para fechar essa parte do intemperismo, tem aí o intemperismo biológico. O intemperismo biológico ele é efetuado pelos vegetais, através das raízes, ou animais, através de escavações, como roedores, minhocas, ou pela ação do homem. Agora, os micro-organismos são os que mais influenciam nesse temperismo biológico. Né? Você tem aí a ação das raízes, como nós estamos vendo, de roedores, mas quem efetua a maior ação de temperismo biológico são os micro-organismos, fungos e bactérias presentes ali dentro do solo. Existem pesquisas aí que mostram que a quantidade é muito grande, né? Principalmente em regiões de clima mais quente, você tem uma ação maior dos organismos, você pode ter, às vezes, você pegar uma camada superficial do solo, você pode ter 10%, às vezes, até, de peso de micro-organismos. Nós não vemos eles, né? São invisíveis ao olho nu, mas eles estão ali presentes. Interessante isso aí, né? E como que você tem, então, a ação desse temperismo biológico? Esses micro-organismos, não só o corpo deles, né, após a morte, mas também os excrementos, né, as chamadas exudações que eles têm, seus excrementos, são muito agressivos, né, aos minerais presentes nas rochas. Tem muita química ali. A gente faz até uma associação para ver essa questão de como o exudado ele pode ter uma ação nesse temperismo da rocha, nesse desgaste, né? Faz uma relação, aí, por exemplo, com as fezes, né, de passarinho na pintura do carro. Que aquela pintura foi projetada para resistir a sol, a chuva, sem deixar ele debaixo do sol o carro, debaixo de chuva ali, perto, às vezes até perto da praia, né? A pintura dura ali vários anos, né? Sem nenhum problema. Mas se você deixar ali uma semana, né, direto, ainda mais se tiver sol forte depois de aparecer aquelas fezes ali do passarinho, deixar ali, ou até a questão de algumas árvores, né, resíduos ali, saem de árvores, você deixar uma semana, 2 semanas ali, na hora que você tira, às vezes manchou a pintura ali, uma parte da pintura. Você vê então o efeito que tem essa questão aí dos exudatos. Tá bom, gente? Só uma comparação para entender.
Alguns, até botei para vocês, alguns classificam o temperismo biológico como químico, mas a maioria, e eu gosto também, classificam como uma parte, né, separada do temperismo químico, que é a ação biológica ali, mas é uma ação química, né? Mas como nós temos aí outras ações aí que não são, né, só químicas, né, como de roedores, né, que promovem essas aberturas, né, as minhocas também fazem os túneis, então eu gosto de botar separado também. Sobre a influência do temperismo no tipo de solo, ele o poder, em relação ao poder da desagregação da rocha, o temperismo químico ele é maior do que o temperismo físico, a gente já falou, é mais ativo. Né? O físico só ajuda o temperismo, na verdade. Bom, sobre a questão das regiões, né? Onde que nós temos uma maior ação do temperismo químico, né? São nos locais de clima que tem maior pluviosidade e umidade. Tá? Então, regiões de clima quente, como as regiões tropicais e subtropicais, elas têm uma ação do temperismo químico mais acentuada. Tá? Os solos são mais profundos, mais finos, e tem uma alteração maior da composição química dessas rochas. Para fechar essa nossa segunda aula, vamos falar aí da classificação do solo, agora é a classificação não da rocha, agora é do solo, quanto à sua origem e formação. A gente usa a classificação, é sempre importante para a gente individualizar espécies, porque individualizando nós sabemos ali quais são as espécies, né? No caso aqui, quais são os tipos de solos que são mais próximos uns dos outros. Né? Tem comportamentos mais próximos, mais semelhantes. Né? Bom, sobre a classificação aqui na mecânica dos solos, né, na engenharia, nós usamos duas classes principais de solo, que são solos sedimentares e solos residuais. Solos sedimentares e residuais. Residuais são aqueles que permanecem no local da rocha e sedimentares são aqueles que são transportados. Vamos falar aqui um pouco, então, de cada um deles. Aí, primeiro, os solos residuais. Os solos residuais, então, eles permanecem no local de decomposição da rocha. Eles ficam, então, acima da sua rocha de origem. E a velocidade de decomposição da rocha depende da velocidade da remoção que tem ali do solo. Tem aqui uma figura para a gente observar melhor essa questão aí. Então, gente, olha só. Tem aqui a rocha, né, aqui o local aqui de alteração aqui da rocha, que são saprovidos, né, são fragmentos de rocha, blocos de rocha. E aqui já tem o solo jovem e aqui o solo mais maduro aqui em cima. Né? Então, quanto mais próximo da superfície, é o solo mais antigo. Esse solo ele está acima da sua rocha de origem. Então, esse é o que é chamado solo residual. Solos lateríticos, né, em geral, são classificados como solos residuais, né, chamados também latossolos, argissolo, também são solos residuais. E os solos sedimentares? Os solos sedimentares são levados do seu local de origem para outro por meio de um agente de transporte. Esse agente de transporte ele pode ser o vento, pode ser a água, né? Pode ser a própria gravidade. Então, aqui na área de mecânica de solos, nós usamos essa classificação aí para solos sedimentares. Os que são transportados pelo vento são solos chamados solos eólicos. Pela água, solos aluvionários, que podem ser marinhos, fluviais ou pluviais, dependendo de qual tipo de água que transportou. Solos glaciais são aqueles da geleira, aquelas avalanches, né, que nós vemos na carreia junto ali, partículas de solo, e formam, então, nas bases ali os solos glaciais. E tem
de forma parecida, os solos coluvionares, próximos de chapada. Você tem, então, naqueles locais que desaba, solo da chapada, né, a ponta da chapada, com o passar dos anos vai tendo esses desabamentos, sempre tem, todo ano tem, em algum local, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários tipos de chapada, né, conhecidas aí, Chapada do Veadeiro, Chapada de Guimarães, e então vai tendo essa queda dos colúvios, né? Então, ali embaixo, onde caiu, se forma o chamado solo coluvionário. Então, tanta importância para a gente, assim, são menor quantidade. Aqui, né, em relação aos solos eólicos, uma questão interessante dos solos eólicos é que compõe esses solos eólicos. Geralmente, areia fina, tá? Areia fina. Não tem argila, tem às vezes pouco silt. Por quê? Porque a argila, como ela sempre está ligada, pela alta poder de ligação que ela tem, agregação a outras partículas de argila ou outras partículas, né, de silt, de areia, então geralmente ela tem uma fixação maior no solo, ela não fica voando aí, raramente você observa isso aí, né? O que você observa mais são areia muito fina, tá? E talvez silt que você deu no vento, né? Que o vento consegue soprar. A areia grossa também é difícil, só se tiver uma ventania muito forte, ou o furacão, né? O furacão leva até pedregulhos, né? Que são um tamanho maior. Mas, brincadeiras à parte, aí, vamos falar aí sobre, então, os solos eólicos. Eles têm uma característica interessante, são quem já foi numa duna, né? As dunas aí são os locais onde existem mais depósitos, né, de solos eólicos. As partículas são bem arredondadas, tem até um pisar macio, né, diferente daquela areia da praia, onde você tem ali próximo, onde o mar está jogando as suas ondas, que ali é uma areia mais áspera, né? A areia de duna não, a areia eólica ela é mais fininha, né? Mais arredondada, mais macia, vamos dizer assim, porque ela não tem arestas, ela fica batendo essas partículas sempre umas nas outras, o transporte pelo vento, vai então aparando essas arestas. Solos aluvionários são aqueles, como nós já falamos, transportados pela água. Uma questão interessante é que consegue transportar partículas de maior tamanho, principalmente se o rio tiver uma alta velocidade, né? O rio ou córrego pode até transportar pedregulhos bem grandes, né, no rio. Já falamos, já, os pluviais são aquelas partículas transportadas pela água de chuva, pluviais pelo rio, marinhos pelas ondas do mar. Solos glaciais não tem muita importância para nós, eu não vou nem parar muito aqui, deixar para vocês aí como curiosidade. E aí tem os solos coluvionários, né? Tem muitos os famosos talus, né? Os pés dos taludes, os talos. Temos aí várias regiões aqui no Brasil com essas chamadas escarpas ou chapadas, né? E essas pontas aqui, ó, as chapadas, vira e mexe, despenca aqui embaixo. Então, aqui embaixo você tem a formação do solo coluvionário. Tá bom? Temos ainda uma outra classe chamada solos orgânicos, né? Solos que têm uma elevada quantidade de matéria orgânica ou solos com tufas. Tufas são solos de florestas soterradas. Ficaram ali muito tempo compactados, não a ponto de virar petróleo, né? Ali não teve uma pressão muito elevada, não afundou tanto, mas elas ficam ali muitos anos soterradas, às vezes voltam, né, perto da superfície, e vê ali, parece tem muita matéria orgânica ativa, né, mas está inativa, na verdade, eram florestas ali, soterradas de vários milênios. Bom, na nossa área de engenharia, mecânica de solo, são só essas duas classes, né? Nós temos sorte. Só solos residuais e sedimentares, mas tem vários subtipos também aí, né? Residual jovem, residual maduro, como nós já vimos, já os sedimentares têm os eólicos, aluvianares, e tem vários outros subitens também.
Mas só para vocês terem uma ideia, na agronomia, nós trabalhamos lá na pedologia com 13 classes de solo. Tem o latossolo, o organossolo, o espodossolo, argissolo, gleissolo, tem o cambissolo. São muitas classes de solo, né? Que é importante na área de agronomia estudar, definir esse tipo de solo para o estudo da agronomia, em específico lá na área de agronomia. No nosso caso aqui, na engenharia, a gente só divide nessas duas classes principais. Está aí, então, a nossa bibliografia, como nós já falamos, né? Questões aí, quem tiver interesse, mais para frente, buscar. Inclusive, está aí ó, o GNI, o GNI, o livro dele, né? De formação do solo. Tá, gente? Então, nós vamos ficando agora por aqui. Depois a gente se encontra aí na próxima aula.